Há uma razão pela qual algumas pessoas permanecem inabaláveis, não importa o que aconteça. O mundo lhes envia caos, as pessoas as insultam, seus planos desmoronam, os fracassos se acumulam, e mesmo assim, elas permanecem imóveis, como se a tempestade não as atingisse. O que elas sabem que você ignora? A maioria das pessoas atravessa a vida reagindo a tudo. Se alguém corta seu caminho, a raiva vem imediatamente. Se um colega faz um comentário passivo-agressivo, seu humor é arruinado. Se um estranho lhes lança um olhar estranho, a dúvida se instala. Mas, e se você pudesse se libertar de tudo isso? Se nada mais, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma força externa tivesse o poder de te afetar. Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas é prisioneira de sua própria reação. Elas vivem como se o mundo estivesse constantemente lhes impondo situações, quando, na verdade, estão apenas refletindo aspectos internos ainda não resolvidos. O que vemos fora é, muitas vezes, um espelho do que carregamos por dentro. Inseguranças, medos, desejos não compreendidos. Eis uma verdade transformadora. Nada pode te atingir verdadeiramente, a menos que encontre em você um ponto de apoio. Uma brecha emocional, um gatilho inconsciente. Se alguém te chama de idiota e isso te provoca ira, é porque existe uma parte dentro de você que teme que isso seja verdade, que ainda não está segura da própria inteligência, valor ou merecimento. Se alguém te ignora e isso te machuca profundamente, é porque você ainda busca reconhecimento fora de si, como se sua existência só fosse validada quando percebida pelo outro. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de maneiras completamente opostas. Uma explode, outra sorri e segue em frente. Porque o que nos afeta não é o fato em si, mas aquilo que ele desperta dentro de nós. Não é o que acontece que determina nosso estado emocional, mas sim como estamos por dentro quando isso acontece. A chave está sempre na forma como interpretamos, e não no que vivemos. Jung chamava isso de trabalho da sombra, um processo que consiste em tornar o inconsciente consciente, em entender que cada irritação, cada frustração, cada gatilho emocional é, na realidade, uma mensagem interior. A maioria das pessoas foge desses gatilhos, tenta silenciá-los, ignorá-los, culpar o mundo pelo que sente, mas aqueles que realmente se despertam descobrem algo revolucionário. O mundo exterior não é nada além de um reflexo do seu mundo interior, e a partir do momento em que você entende isso, desbloqueia algo poderoso, a capacidade de controlar sua realidade ao se dominar. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Preferem acreditar que seus chefes, ex-parceiros, circunstâncias ou mesmo a má sorte são responsáveis por seu sofrimento. É mais fácil pensar que a vida é injusta do que admitir que é você quem dá poder a tudo o que te afeta. No entanto, para aqueles que ousam olhar profundamente, que aceitam parar de culpar e começam a observar, um novo nível de liberdade se torna possível. E o melhor de tudo, uma vez que você deixa de reagir, deixa de ser controlado. Não precisa mais evitar pessoas negativas, nem buscar controlar as situações. Você se torna simplesmente imune, não desconectado ou insensível, mas totalmente intocável. A ilusão do controle e a liberdade do desapego. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando dominar o que nunca foi feito para ser controlado. Querem ser apreciadas, desejam que a vida seja previsível, querem que tudo ocorra como planejaram, e quando isso não acontece, sofrem. Ficam com raiva quando são desrespeitadas, sentem-se traídas quando a vida não segue seus planos, levando tudo para o lado pessoal, como se o universo tivesse escolhido uma prova cruel para elas. Mas eis a verdade. Nada neste mundo está realmente sob seu controle, com uma exceção: sua percepção. Carl Jung compreendia o que a maioria ignora. O mundo exterior é neutro. Não é bom nem mau, benevolente nem cruel. Ele simplesmente é o que é. A única coisa que o torna positivo ou negativo é o filtro através do qual você o vê. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma provação.
um rompimento, uma perda financeira, um fracasso e uma desmoronar e se autodestruir, convencida de ter perdido tudo, enquanto a outra vê uma lição, uma oportunidade de crescimento, um caminho para algo melhor. A diferença está na percepção. Jung disse certa vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que, enquanto você não tomar consciência das histórias que se conta sobre os outros, sobre o sucesso, sobre o seu próprio valor, continuará reagindo cegamente, acreditando que a vida acontece com você, ao invés de compreender que ela acontece através de você. E é aí que tudo se torna interessante. Quanto mais você tenta controlar o mundo exterior, mais lhe dá poder sobre você. No momento em que você precisa que alguém te respeite, essa pessoa detém poder sobre você. Quando precisa que uma situação ocorra de uma certa maneira, ela te controla. Quando precisa que a vida seja justa, você se expõe à decepção. Mas assim que você abandona essa ilusão de controle, tudo muda de repente. Você se torna livre, livre da necessidade de aprovação, livre do medo do fracasso, livre desse exaustivo combate para forçar o mundo a se conformar às suas expectativas. Pense bem, as pessoas verdadeiramente inabaláveis não são aquelas que controlam tudo, mas sim aquelas que se dominam, que permanecem calmas em meio à tempestade, imperturbáveis diante do caos, indiferentes aos insultos, intrépidas frente à incerteza. Elas sabem algo que a maioria ignora. O controle é uma ilusão, e no momento em que você para de correr atrás dele, torna-se verdadeiramente poderoso. Veja o paradoxo. Quando você deixa de precisar que as coisas aconteçam do seu jeito, elas frequentemente acontecem sozinhas. Quando para de temer o olhar dos outros, torna-se naturalmente mais confiante. Quando abandona a busca desesperada pelo sucesso, as oportunidades começam a surgir sem esforço. Quando para de resistir à vida e começa a fluir com ela, tudo se alinha perfeitamente. E isso não é apenas uma questão de filosofia, é também de neurociência. Estudos em psicologia cognitiva mostram que, quanto mais tentamos controlar algo, uma pessoa num resultado ou mesmo nossos próprios pensamentos, mais criamos resistência. Por isso, aqueles que desesperadamente buscam ser amados acabam afastando o amor. Os que temem o fracasso acabam se sabotando. Os que se apegam ao controle são muitas vezes os que se sentem mais impotentes. Então, pergunte a si mesmo: você está reagindo à vida ou dominando sua percepção? Essa pergunta, apesar de simples, carrega o potencial de transformar completamente sua experiência cotidiana. A maioria de nós vive no modo automático, sendo puxado pelas emoções, pelos estímulos do mundo como folhas ao vento. Mas há uma alternativa: o domínio consciente, a percepção refinada. Quando você começa a perceber que os eventos ao seu redor não têm o poder de te afetar, a menos que você dê esse poder, algo muda profundamente dentro de você. A realidade deixa de ser algo que te arrasta e passa a ser algo que você navega com presença. A vida começa a se parecer com um jogo totalmente diferente, um jogo no qual você não é mais a peça, mas o jogador. Esse é o ponto de virada. Esse é o nascimento da mente intocável. Como permanecer inabalável diante de tudo? Imagine uma cena. Você caminha tranquilamente na rua, imerso em seus próprios pensamentos, quando, de repente, alguém cruza seu caminho e te insulta. Talvez te chame de idiota ou diga que você é um fracasso. A maioria das pessoas reagiria automaticamente, se defenderia, confrontaria o outro ou se deixaria dominar por uma enxurrada de emoções. O coração dispara, a raiva sobe, a mente começa a reproduzir o insulto como um disco riscado, alimentando ainda mais a frustração. É um ciclo que se retroalimenta. O mundo provoca, e nós respondemos com dor. Agora pare um instante e considere: o que de fato está acontecendo dentro de você nesse momento? De onde vem essa reação? O insulto é só uma faísca, mas o combustível já estava dentro de você. Essa resposta emocional intensa
É um reflexo de algo mais profundo, talvez um sentimento antigo de inadequação, uma ferida nunca curada, uma insegurança que vem sendo alimentada por anos. Mas e se houvesse outra maneira de lidar com isso? Imagine, em vez disso, uma resposta completamente diferente. Absolutamente nada. Nenhuma explosão emocional. Nenhuma necessidade de se justificar. Apenas uma consciência serena que reconhece: isso não tem nada a ver comigo. Essa resposta não vem da indiferença, vem do domínio interno. Os estoicos, os mestres Zen e até mesmo Carl Jung compreenderam isso profundamente. Eles sabiam que a verdadeira força reside não na ausência de conflito externo, mas na estabilidade interior diante do caos. Nada fora de você tem o poder de te perturbar, a não ser que você permita. E essa permissão, consciente ou inconsciente, é o que define a sua liberdade ou sua prisão emocional. Estar em paz não significa que o mundo deixará de te testar, significa que você não reagirá mais da mesma forma. E isso muda tudo. Mas vamos mais fundo. Por que a maioria das pessoas se deixa afetar? Porque estão identificadas com um falso eu. Uma imagem que construíram ao longo do tempo com base no que os outros disseram, no que a sociedade valoriza, nas expectativas que internalizaram sem questionar. Trata-se de uma construção mental frágil, sustentada por opiniões alheias, por validação externa e pelo apego aos resultados. Qualquer ameaça a essa estrutura ilusória é percebida como um ataque direto à própria identidade. Por isso reagem de maneira intensa, emocionalmente desproporcional. Não é apenas um insulto, é uma afronta àquilo em que acreditam ser ou deveriam ser para serem aceitas e amadas. Jung falava do eu da sombra, essa parte oculta da nossa psique, onde residem os aspectos que reprimimos, os medos que evitamos. Encarar as inseguranças que escondemos dos outros e de nós mesmos, e as feridas antigas que nunca cicatrizaram. Quando alguém desperta uma reação emocional em nós, não está nos causando dor nova. Está, na verdade, revelando uma dor que já habitava em silêncio nosso interior. A provocação apenas iluminou uma parte que estava na sombra. Pense, se você estivesse em verdadeira paz consigo mesmo, se já tivesse feito as pazes com quem é, com seus erros, suas imperfeições, suas dúvidas, o insulto de um desconhecido passaria como o vento por uma montanha. Sem efeito, seria como gritar com uma rocha. O eco retorna, mas a rocha permanece firme. É por isso que a verdadeira liberdade emocional não nasce do controle do outro, mas da reconciliação com o próprio eu. A verdadeira questão é: por que reagimos? Se alguém te chama de fracassado, isso te afeta porque, no fundo, você teme que seja verdade. Se alguém te desrespeita, isso te enche de raiva por causa de uma necessidade profunda de reconhecimento. Se as coisas não saem como planejado, você perde o controle porque está apegado a um resultado específico. O problema não é o mundo. O problema é a forma como você se percebe. O verdadeiro poder não reside em silenciar o mundo, evitar críticas ou eliminar problemas, mas no desenvolvimento de uma mente inabalável, uma mente que não precisa de validação externa, que não desmorona diante dos obstáculos, que entende que todo controle começa e termina com a percepção. Isso não é apenas filosofia, é condicionamento psicológico. Estudos mostram que a reatividade emocional é um hábito. O cérebro desenvolve caminhos neurais que reforçam essas reações. Quanto mais você permite que o mundo exterior controle suas emoções, mais automáticas elas se tornam. Mas aqui está a boa notícia: você pode reprogramar seu cérebro. Neurocientistas descobriram que, por meio da atenção plena, do reframe cognitivo e da exposição ao desconforto, você pode literalmente treinar seu cérebro para ser menos reativo com o tempo. As ofensas deixam de te afetar, os fracassos já não te definem, a incerteza não te amedronta. Nesse momento você se torna intocável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há algo estranho na natureza humana. As pessoas acreditam que reagem ao mundo, mas na verdade reagem a si mesmas. Quando alguém te insulta, as palavras cortam como uma lâmina.
Mas pare e pergunte: onde você realmente sente a dor? Ela não está nas palavras em si, mas no significado que você lhes atribui, nas feridas ocultas que elas despertam nas histórias que carrega inconscientemente há anos. Carl Jung compreendeu bem isso, dizendo que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Uma verdade brutal que a maioria não quer ouvir. Nada fora de você tem poder sobre você, a não ser que você o conceda. Imagine um espelho. Se seu reflexo de repente franzisse a testa, você não ficaria bravo com o espelho, apenas entenderia que ele só está refletindo o que você faz. Contudo, quando a vida age como um espelho e os outros provocam emoções em nós, reagimos como se o espelho fosse o culpado. Apontamos o dedo, exigimos que os outros mudem, em vez de compreender que o mundo exterior é apenas o reflexo do nosso mundo interior. A verdadeira questão é: por que damos tanto poder ao que está fora de nós? A resposta é simples: o apego. Se sua identidade está ligada à opinião dos outros, você se torna escravo da validação alheia. Se ela está vinculada a um resultado específico, você se torna vítima do inesperado. Se depende do que te cerca, estará sempre à mercê das circunstâncias. E se você parasse de jogar esse jogo? E se, em vez de reagir, você se tornasse o observador? Desapegar não significa ausência de emoção. Significa ser intocável, compreender que você não é suas emoções, mas a consciência que as observa. Pense em uma tempestade. Ela troveja, o relâmpago corta, o vento uiva. Mas, acima dela, o céu permanece intacto. Você é o céu, não a tempestade. Por isso, o verdadeiro poder não reside em controlar o mundo, mas em controlar sua percepção dele. E aqui está a melhor parte. Quando você para de reagir, começa a influenciar e até moldar a realidade ao seu redor. Há uma mudança perceptível na sua energia. As pessoas sentem isso mesmo sem saber explicar. Você já não busca ser aceito e justamente por isso começa a ser naturalmente admirado. A validação, que antes era perseguida como uma necessidade, agora vem até você de forma espontânea, quase inevitável. Você não precisa mais se proteger da negatividade porque ela simplesmente não encontra onde se agarrar. Sua mente não oferece mais terreno fértil para que ela cresça. E isso muda tudo. Você deixa de ser uma marionete, alguém que vive em função dos fios que os outros puxam, e se transforma em quem guia os próprios passos. Você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a conduzir a si mesmo diante delas. A sensação de impotência dá lugar a uma força silenciosa, mas inegável, a força do domínio interior. O mundo pode continuar caótico, mas você permanece centrado, lúcido, inteiro. E nesse estado, até as situações que antes te desequilibrariam, agora se tornam apenas mais uma parte do cenário e não da sua essência. A chave é a autoconsciência em tempo real, a capacidade de estar presente não apenas no que está acontecendo fora, mas também dentro de você. Em cada instante, a vida te oferece duas opções: reagir de forma impulsiva, dominado pelo piloto automático emocional, ou observar conscientemente, assumindo o papel de mestre sobre si mesmo. Essa escolha acontece em milésimos de segundo, mas pode mudar tudo. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, faça um exercício interno. Perceba o que está surgindo antes mesmo que as palavras saiam da sua boca. Capture-se naquele exato instante. Observe o calor da emoção que sobe, talvez raiva, talvez orgulho ferido, talvez insegurança. Em vez de agir, apenas respire. Testemunhe esse gatilho como se fosse um fenômeno que acontece dentro de um laboratório. Você é o cientista, não o objeto da experiência. Olhe com curiosidade, não com julgamento. Esse é o verdadeiro momento de poder. É nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que mora a sua liberdade. Quanto mais você pratica essa pausa, consciente, mais você fortalece sua mente intocável. Você deixa de ser um reflexo automático do mundo e se torna um criador da sua experiência interior. Mas como aprimorar essa habilidade para que ela se torne uma segunda natureza? É sobre
Isso que falaremos a seguir. No momento em que você para de deixar o mundo puxar suas cordas, você retoma o controle de suas reações e domina sua realidade. Agora me conte, qual foi a sua maior tomada de consciência sobre o seu comportamento? Deixe seu comentário. E se estiver pronto para expandir sua mente, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.